Olá, galera! Na aula de hoje vamos ver um pouquinho da civilização do Antigo Egito. Vejamos então as características geográficas e de povoamento dessa civilização. O Egito está localizado no nordeste da África, tendo como limites naturais ao norte o Mar Mediterrâneo, ao sul a Núbia ou Sudão, a leste o Mar Vermelho e a oeste o deserto da Líbia. Perceba que ao longo do leito do Nilo, a vida, a fertilidade o segue, tanto para a direita ou para a esquerda, leste ou oeste. Percebemos que há uma grande região desértica. E ao norte, a parte mais fértil dessa região. É uma região predominantemente desértica, poucas chuvas, cortada no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale, por onde corre o rio Nilo. Na antiguidade, podemos distinguir nitidamente duas regiões: a região do delta ao norte, chamado de Baixo Egito, e a região do vale ao sul, conhecido como Alto Egito. O rio Nilo nasce no interior do continente, nas montanhas. A sua geografia, então, percorre por todo o Egito até desaguar no mar Mediterrâneo. Por isso, Alto Egito, relacionado ao interior do continente ao sul, e ao norte, Baixo Egito, onde está o nível do mar, e onde está a parte mais fértil do Egito. Vamos conhecer um pouco esse fenômeno natural do Nilo que trouxe condições para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Devido às enchentes anuais, entre julho a novembro, toda uma imensa área adjacente podia ser aproveitada para a agricultura. Quando as águas do Nilo retornavam ao seu leito, deixavam nas margens uma camada de humus, conhecido como limo, fertilizador. Assim, os restos de vegetação e as substâncias minerais carregados pelo rio depositavam-se no solo, tornando-o muito fértil, o que favorecia o desenvolvimento da agricultura no Egito. Nas margens do Nilo havia plantas aquáticas como o papiro, de cujas fibras os antigos habitantes do vale faziam embarcações. As folhas do papiro foram utilizadas também como material sobre que se faziam inscrições gráficas como a escrita, que se desenvolveu em várias partes do mundo antigo nesse período. No Egito, existiam diversas espécies de pedras, utilizadas em trabalhos de construções de túmulo, como é o caso das pirâmides, e templos. Ao sul, localiza-se as minas de ouro e a leste, na península do Sinai, pedreiras e minas de cobre, que eram transportadas ao longo do leito do Nilo. As cadeias de montanhas e as vastas áreas desérticas faziam do Vale do Nilo um autêntico oásis, no qual se concentrou, desde tempos muito remotos, a vida humana. Devido às condições naturais, o Egito encontrava-se relativamente isolado e protegido do exterior. Há uns 10.000 anos atrás, o Vale do Nilo começou a ser ocupado por populações seminômades, bandos de caçadores e coletores de alimentos.
Desde cedo, porém, essas populações iniciaram o cultivo de plantas, principalmente do trigo e da cevada, aproveitando-se da irrigação natural provocada pelas enchentes do Nilo. Tratava-se de uma agricultura ainda muito rudimentar, chamada de agricultura de enxada. Ao mesmo tempo, começaram a domesticar animais, como bois, ovelhas, porcos. Assim, foram se sedentarizando, constituindo aldeias, e da reunião de aldeias nasceram os nomos, círculos. Nomos era a reunião de comunidades de aldeias do Antigo Egito, as quais formavam clãs aparentados entre si, venerando o mesmo tótem, antepassado em comum, um animal, como o falcão ou o chacal, uma planta, como a lótus. A economia dessas comunidades de aldeias encontrava-se no estágio neolítico. Utilizavam aperfeiçoados instrumentos de pedra, o que favoreceu a caça e o cultivo da terra, a domesticação das plantas. Vigorava a propriedade em comum das terras e águas. Havia divisão do trabalho entre os sexos. Os homens caçavam, pescavam, cuidavam do preparo do solo e da domesticação dos animais. As mulheres cultivavam plantas, cozinhavam, moíam os grãos e fiavam o linho para confeccionar o vestuário, além de produzirem os utensílios domésticos. O desenvolvimento da agricultura, ou a domesticação das plantas, foi aos poucos convertendo essa atividade no principal meio de existência das populações no Antigo Egito. Aperfeiçoaram-se os métodos de cultivo e tornou-se cada vez mais necessário o trabalho coletivo, a fim de domesticar as águas do rio Nilo. Construção de reservatórios de água, que eram abertos durante a estação seca, canais de irrigação, etc., supriram as necessidades dessa civilização. Levaram para os campos elevados, que não podiam ser irrigados pela rede de canais que partiam do rio ou dos reservatórios. Os antigos egípcios construíram um engenhoso sistema de roldanas ou manivelas a fim de trazer a água necessária para irrigá-los. Os nomos eram politicamente independentes entre si, mas havia cooperação econômica entre eles, quando se tratava de construir uma represa, abrir canais de irrigação, etc. O chefe do nomo, o nomarca, dirigia todos os assuntos da comunidade. Era ao mesmo tempo rei, juiz e chefe militar. Quando o desenvolvimento das forças produtivas permitiu a produção de excedentes e o trabalho dos prisioneiros de guerra tornou-se vantajoso, os egípcios passaram a transformá-los em escravos, embora a população das aldeias continuasse a cultivar a terra, pois na época de que estamos tratando, os escravos eram em número muito reduzido.